Bem-vindos ao podcast Liderança Proposital. Um podcast que inicia agora um novo projeto que Deus colocou no meu coração. Mas um podcast que fala de liderança, sobre posicionamento, sobre cristianismo também, falar sobre Deus aqui um pouco, mas trazer um pouco de igreja para as empresas e empresa para as igrejas, porque eu acho que é uma ligação que tem faltado nesse mundo, mas que tem crescido muito. E eu quero fazer parte desse avivamento, quero ajudar a espalhar a palavra de Deus. E por isso estou fazendo esse projeto para fomentar novos líderes, para fomentar novos cristãos e para poder mostrar que existe sim maneira de você prosperar com princípios, com o pé no reino, liderar pessoas para poderem crescer e levar a prosperidade para um novo nível. E nessa primeira edição aqui, inaugurando nosso podcast, eu trouxe um amigo que Deus recém apresentou, mas é uma pessoa grande, um homem gigante, um homem de família, de princípios, de grandes valores. Aqui comigo no estúdio hoje, pastor Lucas Ponte. Meu amigo, obrigado por ter vindo, por ter Obrigado, meu aceitado irmão. Que honra. esse convite. Um cara que, além de filho de Deus, é pastor, também é pai, marido, e é um homem que tem levado aí um movimento de ativação masculina aí. Acabei de participar desse evento na Brasa de Isso mesmo. extensão. E fala um pouco de você, pessoal que está acompanhando aí. Então, quem é o Lucas Ponte, né? O Lucas Ponte, mais conhecido como Pontes, né? Criando Pontes, né? Mas mais conhecido como Pontes. Eu sou um filho de Deus e conheci Jesus há 22 anos atrás. Ele mudou a minha vida, a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de me ver em Deus e de saber quem Deus era na minha vida. Sou casado com a Abigail Ponte, a mulher mais maravilhosa e mais linda desse mundo. Te amo, meu amor. Estamos juntos. Sou pai de 4 filhos. Cauã, de 21 anos. Mariana, que faz 11 anos hoje. Completa 11 anos hoje. Davi Lucas, de 9 anos. E Beatriz, de 5 anos. E é uma honra poder estar aqui, saber que eu sou o primeiro a participar, né? Já era uma honra ser convidado. E ser o primeiro, além de ser uma honra, é uma grande responsabilidade, né? Sou pastor há 7 anos, né? Mas há 22 anos que eu aceitei Jesus e cuido de jovens, de adolescentes. Cuidei de jovens e adolescentes durante 22 anos, 18 anos, e tem 4 anos que eu lidero, né, realmente jovens adultos, que eu lidero ali, saí da parte dos adolescentes e foco nos jovens adultos ali, que é 25 anos mais, né, sou mentor de homens, pastor e mentor de homens, mentorizo aí através do Nabrasa. Hoje no nosso grupo a gente tem em média 200 homens que a gente mentoriza, que a gente cuida, que a gente traz uma palavra de posicionamento de homem. Nós sabemos, né, Rodrigo, que o homem ele perdeu a sua identidade. Ele se perdeu no caminho. E nós precisamos nos levantar para ser essa voz e dizer que é possível. É possível ser um homem de família, é possível ser um pai de família, é possível ser um empresário próspero, ser um pastor, né? Ser um homem de Deus. É impossível você ter fé, você ter um emocional, uma fé bem estabelecida, um emocional bem estabelecido e um corpo bem estabelecido, para que você possa avançar. Então hoje eu sou essa voz, Deus me deu essa missão e eu sou essa voz. Estou agora lançando um livro, daqui a um mês meu livro vai estar pronto, né? Ainda não vou divulgar o nome porque é surpresa. Na verdade é porque eu não tenho o nome ainda, tá, gente? É surpresa, Inclusive para mim, estou orando, é isso. Mas estou escrevendo um livro que vai falar sobre criação de filhos, né? Então, posicionamento e criação de filhos. Estou escrevendo um já também sobre posicionamento do homem. E é isso, essa é a minha missão. Minha missão é servir pessoas. Muito bom. Eu vejo que é no servir que se tem a prosperidade real, né? Eu venho aprendendo, eu sou empresário há 20 anos, quase 20 anos, 19 anos de CNPJ, Uhum. tendo passado por 30 empresas, mais de 300 liderados até hoje no ramo empresarial, e muito tempo afastado de Deus. Não afastado, não gostando, não acreditando, mas de fato afastado da presença de realmente buscá-lo. Sempre acreditei, mas eu vejo que quando eu convidei Deus para entrar na minha história de fato, com presença, quando eu estive presente para Deus, porque Ele sempre está ali para gente, Uhum. Ele mudou algumas chaves da minha vida e é daí que vem, inclusive, esse projeto de transbordo, com evento, com podcast, porque eu vejo que você pode ter tudo. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Quando você
conhece Deus por inteiro e quando você entende quem você é diante de Deus e quem é Deus na sua vida, você muda toda a sua concepção de ver as coisas. Sim. Então, até eu conhecer Jesus e ter uma vida... Eu conhecia Deus de ouvir falar, né? Jó fala isso, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. E eu conhecia Deus de ouvir falar. E quando eu conhecia Deus de ouvir falar, eu procurava viver as coisas ao meu padrão, a minha maneira de ver, para que essas coisas pudessem me servir. E quando você começa a conhecer a Deus e entender que viver em Deus, viver com Deus não é sobre você, mas é sobre o que você faz, né, sobre servir as pessoas, sobre entregar a sua melhor versão para as pessoas, tudo muda. Porque a sua ótica, a sua maneira de ver muda, o foco muda. Sim. Né? Então, nós estamos aqui numa sala, inclusive muito bonita, parabéns, né, de podcast, e aqui eu tenho um ângulo de visão, mas você tem um outro ângulo de visão porque você está numa outra posição, mas se eu estiver lá em cima, eu vou ter um outro ângulo de visão. Então, eu acredito que Deus, quando a gente entende isso, quem é Ele nas nossas vidas, o nosso ângulo de visão muda. Você fala assim, cara, não é sobre mim, sabe? É sobre o que eu posso fazer para as pessoas, é sobre o que eu posso entregar para as pessoas. Se eu sou próspero é porque eu posso abençoar mais. Se eu tenho um estúdio, se eu tenho câmera, se eu tenho um ambiente, não é um ambiente para me servir apenas, mas é para que eu possa servir as pessoas, para que eu possa, sabe, entregar o potencial, né? Eu tenho um podcast também, né? Pontes Podcast, e eu tenho um estúdio pronto, e as pessoas chegam e falam assim, pastor Lucas, irmão, eu tô começando um projeto, você consegue me ajudar lá, para me poder começar a gravar? Eu falo assim, meu irmão, o estúdio é seu, cara. Não, mas quanto que é? Deixa eu te falar, combina com a menina diária dele. A parte de equipamento, eu não vou te cobrar nada. A estrutura, a energia, não vou te cobrar nada. Por quê? Porque Deus me deu muito. Deus me deu muito. Sim. Eu tinha um sonho de gravar um podcast, eu tenho um estúdio hoje. Imagina, Rodrigo. Com mais de 50 podcasts Irmão, gravados. com mais de 55 podcasts gravados já. Então, assim, o que é eu ceder uma hora na semana ou no mês para uma pessoa? Sim. Não é nada, né? Então, nós precisamos entender isso. E isso fala sobre o posicionamento masculino de hoje. Sim. E você falou uma coisa que vem falando muito forte comigo. Sou legendário, você é legendário. Somos legendários. Legendário, Saul. É isso. E eu vejo que um grande problema latente, toda vez que eu vou entrar num assunto mais profundo, eu vejo que existe um grande problema de paternidade geral na população. Isso é minha visão aqui, não estou no evangelho, não estou pastoreando, mas uma análise crua, fria minha, e vem dessa falta de identidade do homem, né? Dessa dissociação de identidade do homem. E por isso que trabalhos como você faz no Abraço, eu tive no seu evento agora recentemente, eu achei excepcional, porque o homem perdeu a identidade dele. Sim. Vivemos num momento de masculinidade frágil, que se você for um pouco mais impetuoso, você é tido como tóxico ou qualquer coisa assim. Eu vejo que é um trabalho muito forte feito pelo lado negro da força. Eu acredito que hoje a gente tem um privilégio de viver o equilíbrio, né? Sim. Só que para que você tenha um equilíbrio, sempre os dois lados eles são os extremos, né? O que eu posso dizer para você? Os nossos avós, talvez o seu avô também, eu vou falar do meu avô. Meu avô ele foi um desbravador do mato, da terra. Ele precisava ter muitos filhos para poder cultivar a terra, para ajudar ele a trabalhar, para tocar o gado. Meu pai não falava de quilômetros, ele falava de léguas no Ceará. Né? Então ele pegava um jumento, pegava um cavalo, pegava o gado, passava o dia todinho tocando o gado para levar para beber água, para voltar, para ter o leite, para sobreviver isso. Quando meu pai veio para Brasília, né? Meu pai teve 9, 10 irmãos, minha mãe teve 18. Acho que foi. Minha mãe eu tenho certeza, meu pai eu fiquei na dúvida aqui agora. Minha mãe teve 18 irmãos. Sendo que eles perderam um casal de irmãos gêmeos, né, bem na infância. Então eles precisavam trabalhar muito e muito pesado para ter as coisas. Aí vieram a indústria, né, cresceram, meu pai veio para Brasília, teve uma condição financeira boa, minha mãe teve uma condição financeira, só que nossos avós não tinham condição financeira tão boa, mas tinha tempo com os filhos. Só que eles precisavam ser muito duros porque a vida era muito dura. Sim. Os nossos pais chegaram nesse novo ambiente, onde é uma vida mais fácil, com medo de ter filhos, né? Meu pai e minha mãe teve só 3 filhos, porque era muito difícil, as coisas eram muito difíceis e tal. Então nós somos 3 irmãos,
por parte de pai e mãe, e eu tenho mais 5 irmãos só por parte do meu pai. Meu pai era um pouco mais nervoso, assim. Foi antes. Mas assim, com a minha mãe foi 3. E aí o medo era, cara, filho é muito caro, é muito difícil, é muito pesado. E eles, para dar a vida que eles não tiveram para nós, que era uma vida de um conforto um pouco maior, a vida de né, ter uma qualidade de vida um pouco maior, eles precisaram se ausentar. Sim. Então eles trabalhavam muito. Meu pai acordava 4h30, 5 horas da manhã, ia até meia-noite trabalhando, passava em casa, cochilava e saía para trabalhar de novo. E eu fui crescendo meio que sem pai. Hoje, a nossa geração hoje é uma geração que não teve o pai presente. Nem, né? Teve o videogame, teve a televisão. Então ele foi instruída por outros meios. O meu pai, ele tinha, né, apesar dele ser um cara que falhou no casamento, mas ele tinha alguns preceitos. A questão moral, de trabalho, de entrega, de tudo isso. Depois ele aceitou Jesus, se ajustou o coração dele, mas assim, e aí veio a nossa geração, eu e você, uma geração sem pai, filhos órfãos, né, órfãos de pais vivos, né, Sim. órfãos de pais vivos, porque eles queriam dar o que eles não tiveram. Sim. E eu cresci escutando muito isso do meu pai, Rodrigo. Eu tô fazendo isso porque eu quero te dar o que eu não tive, mas eu não queria ter o dinheiro. Eu não queria ter a condição financeira, eu queria ter a presença do meu pai, porque eu nem sabia o valor disso. Na verdade, ele te deu o que ele não teve e te tirou o que ele teve. Né? E me tirou o que ele teve. Isso mesmo. Assim, E aí chegou nós. E a nossa geração hoje é uma geração que precisa trazer esse equilíbrio. Só que é uma geração que não aprendeu sobre isso. Só que nós precisamos voltar para essa essência e entender, cara, é possível ser um homem posicionado, é possível ser um homem forte, é possível ser um homem de posição, é possível ser um homem de autoridade, sem precisar ser igual os nossos avós foram, que é que os nossos avós batiam muito nos nossos pais, era muito além do limite, trabalhava muito cedo. Eu trabalhei ainda muito cedo, mas assim, trabalhavam muito cedo. E aí os nossos pais vieram e tiraram tudo isso. Você não apanha, você não apanhava, você não tinha correção, você não trabalhava, você não fazia nada. Você era um vegetal dentro de casa, né? Vegetava dentro de casa. E aí nós temos a geração que nós temos hoje. E eu tô aqui para dizer, cara, é possível ser um homem de posicionamento, um homem maduro, um homem forte, um homem que tem a fé pautada em Cristo e ser um pai amoroso, e ser um pai que traz correção, e ser um marido amoroso. Não tem problema nenhum em você falar para sua esposa, eu te amo. Não tem problema nenhum em você abrir a porta para sua esposa. Não tem problema nenhum em você ajudar ela nas tarefas de casa. Entendeu? Isso não te faz menos homem. Sim. Até porque o casamento não é 50-50, é 100-100. Então qual é o meu 100% dentro da minha casa? Né? Então a gente precisa resgatar esses valores. Eu vejo que muita gente se perdeu por essa falta de... Você foi muito preciso nas questões históricas, e de fato foi isso. A terceira geração para trás, nossos avós trabalharam muito para garantir o básico. Os nossos pais tiveram mais oportunidade, muito mais moderno, muito com outras frentes, com outras modernidades. Meu pai são 8 irmãos, minha mãe são 5 irmãs, coitado do meu avô. Aí era santo, hein? Ali era um multiplicador. Eu tenho 3 mulheres em casa já, né? Ele tinha 6, era avó e mais 5 filhas. E meus pais vieram disso. Meu pai foi um cara que trabalhou muito, ralou muito, desde muito cedo e construiu um império hoje. Só que é um cara que, para construir esse império, ele teve que sacrificar muita coisa no caminho, inclusive laços familiares. Sim. E hoje a gente tem uma relação muito boa, a gente tem muita proximidade, e ele fez o melhor que ele pôde com o que ele teve. Só que ele me criou bem, seus pais criaram bem. Só tivemos pais aí, eu vejo isso com muita frequência, que criaram pessoas com medo, com receio, justamente por causa desses traumas. Meu pai foi ausente, meu pai... Então eu tenho que ser presente, eu tenho que dar uma educação positiva, eu não posso dizer não pro meu filho, eu tenho que... meu trauma quando meu pai gritava comigo, minha mãe me corrigia, não sei o quê. A gente tem uma geração agora muito vitimizada, muito sensível, que cria filhos cada vez mais sensíveis e vitimizados, porque não pode ter correção, não pode ter frustração. Então eu cheguei a série de ver escolas fazendo competições em que não tinha ganhador, todo mundo ganhava medalha. Porque justamente não pode frustrar a criança, só que o mundo frustra. Eu penso assim, você não tem que ter o pai que você não teve, você não tem que ser o pai que você não teve,
e nem dar o que você não teve, ou você tem que ser o pai que seu filho precisa. Exato. Entendeu? Eu tenho 4 filhos e eu preciso ser o pai que cada um dos meus filhos precisa. Né? Claro, dentro de uma régua, nós temos alguma régua, alguns tratos, algumas coisas, mas eu preciso ser o pai que meu filho precisa. Meu filho de 10 anos, o Davi, ele é um cara que ele precisa de um tato diferente que a minha filha tem que ter, entendeu? Sim. Então, assim, só que hoje nós não queremos ser isso, cara. Para pra pensar, cara, qual o pai que seu filho precisa? Qual o homem, qual a mulher que você quer formar para essa geração? Será que fazendo o que você faz, você vai formar um homem maduro, uma mulher madura, sabe? Uma pessoa que sabe o que quer, sabe onde está, ou você vai formar mais uma vítima? Eu conheço mães que o filho com 5 anos, 4 anos, cara, na mamadeira, além de tomar mamadeira ainda, que pra mim já é um absurdo, e me desculpa se você não acha, mas é o que eu acho, né? E eu não posso deixar de falar o que eu encontro, o que eu acho. Eu acho que uma criança de 5 anos, ele tem que ter um copo, ele não tem que ter mais mamadeira. Além de ser um absurdo ter uma mamadeira, é um absurdo maior ainda ter uma Coca-Cola dentro da mamadeira. Entendeu? Por quê? Porque a criança quer uma Coca-Cola. Entendeu? Cara, o que você está criando? Você está criando um obeso. Você está criando um menino que vai ter uma diabetes, entendeu? Você está criando um menino que faz o que quer, na hora que quer. E não é essa, eu acho que não é por aí, entendeu? Então, assim, meus filhos, 2, 3 anos, cara, já consegue segurar um copo, vamos passar pro copo. Já vamos pegar um copo de plástico, já vamos mudar, vamos dar autonomia para ele. Ah, mas ele vai derramar. Cara, o que você começou perfeito? Sim. O que você fez a primeira vez, Rodrigo, que você fez perfeito? Nada. Né? Então nós não podemos esperar isso dos nossos filhos, mas nós temos que esperar que eles se desenvolvam. Cara, e agora eu vou mudar um pouco o rumo aqui, porque você me lembrou de uma coisa muito importante. Eu falo muito com líderes. E você falando, me lembra muito uma palestra que eu dava antigamente, que compara muito essa questão do posicionamento paterno, da imagem masculina, Perfeito. com a imagem do líder. Sim. Então, eu consigo parafrasear grande parte que a gente conversou aqui agora para liderança. Muito. Então, você, líder, empresário, está escutando a gente aí, isso vai para a sua liderança também. Então, todos somos líderes em casa, no seu caso, na igreja, Sim. e nas empresas. Então, essa questão desse posicionamento serve para quem lidera também. Você tem funcionários, você não tem que dar o que o funcionário quer, você tem que dar o que ele precisa. Eu vi uma palestra uma vez não lembro quem foi o líder que falou justamente isso. Ser chefe, ser empresário, ser patrão é que nem ser pai. Aí uma pessoa foi contestar, não, então quer dizer que você tem que pegar o seu filho no colo, fazer carinho. Pô, é assim que você trata o seu filho? Porque eu trato meu filho com rigidez e com amor. É um amor corretivo. Então, se eu funcionário é uma coisa, você quer que ele siga com você, você tem que tratar ele com carinho, com cuidado, com esse olhar paternal, mas o paternal não é dar tudo. Deus nos dá tudo. Nosso pai nos deu tudo, nós não damos tudo aos nossos filhos. A gente dá aquilo que ele precisa naquele momento para alcançar um objetivo maior. Perfeito. Olha só o que aconteceu, você falando disso. A gente estava no Na Brasa, e no Na Brasa eu tenho os líderes lá que tomam a frente de cada área do evento, né? E foi o que eu falei para você, né? Nesse primeiro eu ainda estou formando os líderes, ainda estou trazendo a concepção, né? Nós estamos ainda no 5º Na Brasa, vamos pro 6º agora. E em alguns momentos vinham alguns líderes perguntar para mim algumas coisas, né? Então, Lucas, fulano fez isso, fulano fez aquilo. É para fazer isso? Eu falo assim, quem é o chefe dessa equipe? Ah, é fulano. Então você precisa ver com ele o que precisa ser feito. Isso. Né? Não, líder, mas fulano fez isso. Eu falei, você já falou para ele que ele fez isso? Não falei. Então procura ele, fala para ele. Né? E eu faço isso com os meus filhos. Meus filhos às vezes chegam e falam assim, papai, Mariana fez tal coisa e eu não gostei. Eu falei, você já falou para ela que você não gostou? Não, pai. Então vai lá e fala, eu não gosto dessa brincadeira, isso me ofende, isso não é legal, entendeu? Fulano tá fazendo tal coisa, tá bom. É ele que tem que fazer, né? A minha filha mais nova, ela tá numa fase onde ela quer tudo, ela tem 5 anos, né? Ela acha que a gente tem que dar por igual tudo, entendeu? E aí a minha filha ganhou um presente maior e minha esposa foi lá e comprou um menor, né? Aí ela, mas por que o meu é menor? Porque não é seu aniversário, porque não é seu dia, entendeu? E aí? Falei, você não vai ganhar, filha.
Não é o momento. Você por estar ganhando. Não é? Você já está ganhando alguma coisa. Sua mãe ainda foi legal, porque se fosse eu, você nem sei se ia ganhar, né? Mas assim, e aí a gente tem que levar isso para a liderança. Então, a liderança é você saber reconhecer quem são as pessoas, você dá autonomia para elas, mas ao mesmo tempo você está ali apoiando elas. Você vê que vai cair, opa, segura aqui, entendeu? É igual você tá ali ensinando seu filho a andar de bicicleta. O que que você faz? Você tá segurando o selinho, né, da bicicleta ali, o banco, mas ao mesmo tempo você tá soltando. Você tá segurando, você tá soltando. Quando ele vê, ele já tá lá na frente e você tá aqui atrás, só vibrando e apoiando e a liderança, né, na empresa é isso. Nós precisamos entender isso. As pessoas, elas não nascem prontas. E outra, cada empresa ela tem uma cultura, cada empresa ela tem um chefe, ela tem uma maneira de lidar, ela tem uma maneira de ver as coisas, e nós como líderes, como gestores, nós como homens que estamos ali à frente, nós precisamos entender isso, cara. E outra, cada um tem seu tempo. Sim. Entendeu? E cada um tem seu histórico, né? Cada um tem a sua vivência, os seus traumas, as suas questões, e a posição de líder é entender que tudo isso faz parte. Sabe qual é? Desculpa te cortar, mas é porque eu lembrei aqui. Sabe qual é o maior desafio de um líder? De todos os desafios, para mim, o maior desafio de um líder é reconhecer o potencial de cada um. Porque nós temos um grande problema. Nós pegamos o cara que pra gente é o máximo e queremos que os outros sejam como ele. Entendeu? Ou nós queremos modular o cara de acordo com o nosso potencial, com a nossa visão, com a nossa maneira. Mas deixa eu te falar, às vezes o melhor potencial do cara é trazer um copo d'água para você. E eu preciso reconhecer isso. O potencial do outro é ligar uma câmera, ajustar a luz pra gente ficar. E eu preciso reconhecer esses potenciais e usar, não é a palavra usar, às vezes a pessoa fica, né, pode se ofender, mas não é mas é usar. E usar ela dentro do potencial máximo dela. Então, explorar o potencial máximo dela, desenvolver o potencial máximo dela e não querer fazer dela uma outra pessoa. Então, eu acho que se o líder ele tem que desenvolver um negócio, alguma coisa na vida dele é ter essa percepção e essa visão. Cara, qual o maior potencial do Rodrigo? Exato. Eu acho que a grande questão está aí. Eu tive diversos sócios na minha trajetória e muitas vezes eu falava para eles, o sócio falava assim, não, pô, mas fulano é incapaz, é burro, é isso, é aquilo. Eu falei, cara, a gente não tem como esperar de fulano, ciclano, beltrano, o nosso posicionamento, a nossa competência, o nosso background, o nosso estudo. Às vezes ele tem um estudo muito mais sensível, mais fraco, mais fragilizado, escola pública, alguma coisa assim, que não levou esse grau de consciência na mente dele. A nossa função como líderes é entender, ver se ele é ajustado para aquele ponto, ou pegar ele e colocar no potencial dele. E ali, dentro daquele potencial dele, ajudar ele a se desenvolver para alcançar o grau máximo dentro do potencial que ele tem. É isso. Se você alinhar o que você consegue, né, essa questão de você reconhecer o potencial de cada um e conseguir colocar no coração desse liderado sonhos, né, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que nossa missão é sonhar e gerar sonhadores. Sim. Porque é o sonho, cara, que faz você, a missão, né, a missão te traz isso, né, te faz você acordar mais cedo, te faz você se desenvolver, te faz você ser um cara melhor, te faz você realmente fazer o que tá fazendo. Ó, hoje eu acordei 5 da manhã, acordei, porque 6 da manhã eu tinha uma live para fazer para uns médicos. E aí eu tinha que preparar uma palavra, uma palestra, né, um momento lá. Então eu acordei para me preparar, para orar, para me conectar com Deus, para tomar o meu café, para chegar bem. Então eu acordei 5 da manhã. Palestrei para eles de 6 às 7, né? Preguei para eles de 6 às 7. Fizemos a oração e tal, preguei. 7 horas eu parei tudo, corri e fui fazer o café da manhã para minha filha. Que é aniversário dela hoje. Fiz o café da manhã, ela chegou, nós oramos. Pode até me seguir aí, a família Ponte que você vai ver. Não é pior que você não vai ver, né? Porque, enfim, mas vai dar certo. E aí, depois fui malhar, fui treinar. Passei na casa de material de construção para comprar um material. Agora eu tô aqui com você. Então, se a gente não entender isso, entender o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos, cara, você nem acorda esse horário. Exato. Mas o que me faz acordar? A minha missão. Por que eu tô aqui com você, Rodrigo? Porque Deus uniu as nossas missões e alguma coisa Deus tem conosco. Então uniu a nossa missão, a nossa visão e vamos dar direção para o que Deus tem colocado no nosso coração. Eu falo muito que a mentalidade precede a prosperidade. Perfeito. Quando eu falo da mentalidade que precede a prosperidade, não estou falando de vamos lá, você tem que mentalizar positivo, mas isso faz parte.
Mas a mentalidade vem do pensamento, vem do seu núcleo de pensamento, o que você pensa, o que você espera. E tudo isso vem de onde você vem e para onde você vai. Perfeito. Você tem que saber muito claramente, ou às vezes nem claramente, aonde você vai chegar, mas para onde você está indo. Eu brinquei ano passado, quando eu tive esse encontro com Deus, eu tive uma conversa com um pastor americano chamado Jerry Anderson, cara gigante no meu evangelho, cara gigante na palavra. E eu trouxe essa ânsia para ele. Ele estava com muita sede, mas muito perdido ainda, conhecendo ainda as nuances da voz de Deus. E eu falei, pastor, eu nunca estive tão perdido com relação ao destino, aonde eu vou chegar, porque eu sou um cara de planejamento. Sou um cara de marketing. O negócio é desenhar o ponto de chegada e como é que eu vou chegar lá. Uhum. E vem Deus me coloca uns projetos que eu não tenho como desenhar. Me coloca uns negócios no coração que eu É isso. não sei nem para onde é que vai, onde é que Sobre vai isso. chegar a palavra, entendeu? Mas eu falei para ele, nunca tive tão perdido, mas nunca tive tão encontrado. Nunca tive tanta certeza do meu propósito. E você fala que você sonhar cria sonhadores. Eu falo que o meu propósito de vida é criar um ambiente de prosperidade para outros prosperarem. Porque Perfeito. o solo fértil para outras sementes faz a floresta crescer. Então, se eu crio oportunidade para você crescer, eu cresço. Uhum. Eu tenho parte nessa sua prosperidade. E assim, quando você faz esse escala, você acaba escalando junto. E hoje eu não busco o dinheiro pelo dinheiro, eu não busco a recompensa financeira. Eu não vou ser hipócrita de falar, porra, não quero dinheiro de jeito nenhum, não gosto de dinheiro. Não, todos gostamos, ele traz conforto, ele traz tranquilidade, ele traz também potencialidade de escala. Isso. Então, quanto mais dinheiro eu faço, mais potencial de alcançar novas pessoas eu tenho. E é isso que eu busco hoje, é trazer essa escalabilidade para isso. Você falou algo legal, que sobre prosperidade, como é que é? O pensamento, A mentalidade mentalidade. precede a prosperidade. A mentalidade precede a prosperidade. Salomão, né, foi um rei, Sim. filho de Davi, e ele veio com um propósito. E um dos propósitos era construir o templo, né, de Deus, para a presença de Deus. E Deus se fez presente na vida dele e liberou ele para fazer um pedido. Falou, Salomão, você pode fazer, faça um pedido, o que você quer? E Salomão pediu sabedoria. E Deus fala para ele assim: você poderia ter pedido tantas outras coisas, como você pediu sabedoria, eu vou te dar todas as demais coisas. Né? Então, nós, né, você falou sobre isso e eu lembrei, né, dessa trajetória na Bíblia, que Salomão ele pediu sabedoria, sabedoria para cuidar do povo, sabedoria para construir o templo, sabedoria para avançar como homem, né, sabedoria para servir a Deus, e nós precisamos buscar isso em Deus. Sabe? Sabedoria para enxergar, né, o que as pessoas normais não escutam. Então, a posição de líder é uma posição de ter uma supervisão. E a supervisão não é só olhar todo mundo, mas é dentro do que você está olhando, você conseguir enxergar os focos, né? Você vê ali e fala assim, cara, não, esse atrito eu vou deixar porque vai ser saudável para a equipe. Sim. Esse aqui eu já não vou deixar porque não vai ser legal, né? E aí dentro da sabedoria, Salomão teve todas as outras coisas. E qual foi o primeiro teste de sabedoria para Salomão? Foi as duas mulheres que chegaram lá, né? Chegaram duas mulheres para ele e uma delas falou assim, ó, vamos comer seu filho hoje, amanhã a gente come o meu e vamos não foi essa não, foi assim, ela chegou duas mulheres porque uma tinha dormido em cima do filho e matado o filho e ela trocou o filho. E aí elas chegaram com essa causa, ó, esse filho é meu, não, esse filho é meu, não, ela matou o filho, agora pegou meu filho, e aí Salomão falou, não, tá fácil resolver, vamos cortar a criança no meio, a gente corta ela no meio, cada um leva um pedaço e tá resolvido o problema de vocês. E aí a mãe falou o quê? Não, eu entrego meu filho, não precisa mais, não vou mais, e a outra, né, que queria justiça, geralmente a pessoa errada, ela quer justificar o erro dela através da justiça, né? Falou assim, não, vamos cortar essa criança no meio. E aí Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe, aquela que estava por amor disposta a entregar o próprio filho. Sim. Né? E nós precisamos ser esse líder. E aí Salomão identificou, né? E falou, opa, calma aí. Então a sabedoria, ela gera isso. Ela gera riqueza, ela gera visão, ela gera o que você precisa. E é justamente isso. Eu vejo que muitos líderes se perdem aí nessa parte de tentar transformar, tentar mitigar esses riscos. Isso é uma coisa ali atrás que marcou muito, que você falou dos erros da equipe errar, de um culpar o outro, disso, daquilo. E eu vejo que muito líder tem essa... E aí, trazendo um pouco esse cenário cristão também, tem essa
vontade de fazer tudo com a própria força, com o próprio braço, de achar que ele está certo em tudo, e reclama que não consegue delegar. Porque quando delega, a pessoa erra. E lá no começo da nossa conversa falou uma coisa que eu deixei marcada aqui, que é justamente o quê? Então, uma mensagem que eu sempre levo. A pessoa que delega, a pessoa que quer delegar, a pessoa que quer criar uma coisa de impacto, que quer trazer e gerar lideranças, que não quer ser líder só, quer gerar lideranças, ele tem que permitir que o outro também erre. Porque você errou nesses 22 anos de evangelho, de paternidade. Eu errei na minha casa, erro até hoje, todos erramos todos os Sim. dias. Mas o erro é o que traz o preceito de correção. Quando você erra, você consegue corrigir a rota. Quando você percebe o erro, você corrige a rota. Eu deveria, pelo menos. E quando você não deixa que a pessoa erre, seja ele um liderado, seja ele um filho, você faz com que a pessoa estagne, que ela não evolua, que ela dependa de você Sim. para tudo. E isso é uma mensagem que eu sempre quero que, cara, você quer que a pessoa cresça, aí pode ser seu filho, pode ser seu funcionário, pode ser seu líder. Permita que ele erre. O cara até um ponto que não vai morrer, que não vai quebrar sua empresa, mas dê uma liberdade que ele cometa os erros dele. Que ele chegue para você e pergunte, o que eu faço? Faça. Eu assisti uma palestra uma vez de um grande CEO e um grande empresário, ele é empresário e CEO, e ele estava formando a sucessão, Sim. né, a próxima sucessão dele, né, o filho dele e tal, e ele falou que no início dali da formação do filho, né, financeiramente falando, ele falava assim, cara, eu via que a gente ia ter um prejuízo, mas eu deixava a empresa tomar esse prejuízo, eu deixava meu filho tomar esse prejuízo para que ele pudesse aprender. Claro, se fosse uma escala muito grande, eu entrava, intervia, mas às vezes prejuízos pontuais eu deixava. Às vezes uma contratação errada, eu deixava para que ele pudesse ver que aquela contratação estava errada. E aí nós precisamos trazer isso tanto para a criação dos nossos filhos, e eu levo isso para a criação dos meus filhos, como para os meus discípulos, como para os meus mentorados, como para os meus colaboradores, né? Que às vezes eu estou vendo o cara errar. E às vezes eu tenho que deixar o cara errar, e eu tenho que deixar a pessoa sentir ali, porque senão ela não vai aprender. É isso. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo básico. Lá em casa, isso é uma coisa minha, tá, gente? Eu tô batendo aqui, deve estar atrapalhando. Perdão, gente. É uma coisa minha. Quando eu comprei a minha última casa, meus filhos eram pequenos, né? Essa casa que eu moro até hoje. A Mariana devia ter ali 2 anos, o Davi o Davi era recém-nascido. E aí eu comprei a casa, tinha uma piscina e a gente tinha uma cerca na piscina, assim, bem grande, sabe? Um cercado. Tinha tela para proteção da piscina. E eu cheguei na casa, entrei, me habituei, mudei as coisas e tal, fui mudando, eu fui e ranquei a tela da piscina. Aí Abigail, amor, mas a tela é perigoso, é isso? Eu falei, calma, tem a grade ainda. Aí ranquei a tela, aquelas telas de proteção, né? Uhum. Aí passou mais uns 2 meses, eu fui ranquear a grade. Ela, como é que você arrancou a grade? E agora? Que não sei o quê. Aí ela foi e comprou boia pros meninos. Aí eu falei assim, amor, deixa eu falar, eu não quero criar filhos reféns. Então nós vamos tirar essa boia daqui. Ele, como é que você vai fazer? Eu falei, eu vou entrar na piscina com eles quando eles precisarem. Quando eles quiserem, eu vou estar com eles. E o que eu quero dizer para você com isso? Que meus filhos nunca caíram na piscina. Quer dizer, nunca não, já caíram uma vez na piscina, dentro da minha supervisão, e eu deixei eles caírem, para que eles pudessem entender que se eles caíssem ali, ia ter um problema. Então eu lembro que uma vez o meu filho saiu correndo, puf, caiu, não sabia nadar. Aí ele assustou, fui lá, peguei ele, falei, filhão, você entendeu? Não caiu mais. E aí eu fui ensinar eles que se eles caíssem, eles precisariam afundar, pular e procurar a borda, pegar a borda. Um dia eu tenho esse vídeo até hoje, gravado. Um dia eu vou publicar ele. Um dia eu tava 6 horas da manhã, eu acordei, a minha filha Beatriz, pequenininha, 2 anos, acordou, veio do meu lado e ela caiu na piscina. Qual foi a primeira coisa que ela fez? Afundou, foi lá e pegou na borda, segurou. Aí eu fui e tirei ela. Então, assim, é a minha maneira, tá, gente? Eu prefiro ensinar os meus filhos a nadar do que criar um monte de proteção, de falsa proteção. Para quando eu não estiver lá, eles morrerem afogados. Então a gente vê vídeos de criança morrendo afogado do lado da borda porque não aprendeu a pegar na borda. E aí levando para a empresa, né, que tem tudo a ver com a empresa, o seu funcionário, o seu colaborador, ele está
trazendo prejuízo para sua empresa porque antes você não ensinou ele, porque você não deixou ele errar, entendeu? E aí quando você não tá na supervisão, não tá na sua visão, cara, ele vai dar uma bola fora e às vezes a bola fora vai ser muito grande e você não tem que ficar com raiva dele. Você tem que ficar com raiva de você que foi um mau treinador. Muitas vezes o que acontece, esse funcionário ele vai dar essa bola fora e vai tentar ocultar. Vai tentar ocultar, porque não tem a segurança, não tem a Você confiança. acha que vai ser demitido. E se você é um líder que inspira isso, que ele vai ser demitido se ele errar, ele vai ocultar esse erro. Esse erro que era um negócio desse tamanho pode multiplicar, Muito. pode crescer, porque ele foi ocultado. E eu vejo muito isso. Quando você fala dessa questão de filho, eu falo, por exemplo, que na minha casa, eu tenho 2 filhos, o Bruno tem 15 anos e eles têm 8. Mas desde pequenos eu nunca fui o cara de pegar remédio e colocar na prateleira de cima, de pegar aquele negócio de vidro Sim. e colocar para fora, de colocar um negocinho nos cantos, nas Perfeito. fitas. Porque eu sou desse preceito, cara, a minha casa pode estar preparada, mas o mundo não tá. Então, se eu não ensinar ele a respeitar o princípio de que ele não pode pegar o negócio de vidro e jogar no chão, de que ele não pode pegar esse remédio aqui e tomar porque faz mal para ele, e ficar escondendo o mundo dele, quando chegar lá no mundo, na casa, na rua, na escola, que às vezes não está preparado para isso, ele vai pegar um negócio de vidro e jogar no chão. Ele vai pegar um remédio e vai tomar. Você já viu cachorro que só fica preso e quando sai, fica naquela coleira, ele fica naquela ânsia, porque a gente vê que crianças às vezes são atropeladas por conta disso. Por quê? Porque elas estão só o pai firmando, o pai não ensinou que ela tem que ficar parada no pé do pai, parada perto do pai. Então, assim, não ensinou que tem que andar junto, entendeu? Então, são coisas básicas que, igual você falou, a gente tá falando sobre criação de filhos e falando sobre empreendedorismo e falando sobre empresas, e às vezes você fala assim, cara, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque isso é sobre posicionamento. O que você faz na sua casa é o que você faz na sua empresa, é o que você faz lá fora. Então, se você pegar o seu funcionário e o seu colaborador e falar, cara, vamos estar aqui do lado, né? Por exemplo, os meus mentores, eu falo para ele assim, cara, eu aprendi muito, eu escutei muito essa frase, e é uma frase muito feia. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu quero que você faça o que eu faço. E eu quero formar de você, quero formar, cara, você um homem, quero formar você um bom profissional, e a melhor maneira de eu te ensinar é você estando do meu lado. Sim. Então vamos andar junto? Vamos tirar um dia pra gente andar junto? Chega lá em casa no dia que eu tenho, né? Ah, como é que você dá conta de fazer tudo que você faz, né? Chega lá em casa às 5 horas da manhã e vamos juntos. Você vai ver. Me acompanha, sabe? Então eu geralmente os meus mentorados, né? Eu desafio eles a isso, entendeu? Sim. Vamos ter uma semana comigo, vamos rodar junto, a gente almoça junto, a gente anda, a gente faz as reuniões juntos, você vai sentar do meu lado. Por quê? Porque é a melhor maneira de eu ensinar, entendeu? E vai ter coisas que você não vai conseguir replicar, porque tá dentro de mim, mas vai ter coisas que você vai fazer melhor do que eu. Quando eu falo, a gente falou de sucessão agora, você falou brevemente agora de sucessão, eu falo isso muito com minha esposa. Meu filho tá com 15 anos. E claro que meu sonho é que ele seja empresário, que ele esteja nos negócios. E ele tem perfil para isso. Ele tem um perfil bem latente para isso. E uma coisa que eu falo com minha esposa, ele começou a trabalhar comigo esse ano. Ele tá numa das empresas, menor aprendiz, tá? Legal. Ele tem contato comigo, fala com. Tem um gerente lá que top, com ele. top. Ele vem com umas negócios da empresa comigo. Se ele não recebeu, porque ele tinha assinado o contrato. Ah, pai, eu não recebi. Eu falei, o que tem a ver com isso? Não, porque teu primo vai assinar um contrato. Eu assino. Mas eu não sei. Eu falei, lê. Você não perguntou do ChatGPT? Pergunta do ChatGPT. Como é que faz? Ué. E eu vou instigando ele. Isso. Chegar no ponto que eu vejo que ele não tem, eu vou ajudando ele. Você vai direcionando, né? Você vai tateando aqui, ó, aqui. É isso, é isso, é isso. Perfeito. Mas o que eu falei com minha esposa, a minha ideia é o quê? Ele tá com 15 até os 18, ele vai ralar no básico ali. Para entender o valor do serviço, o valor do dinheiro, vai ter o dinheiro dele, vai ter o trabalho dele e vai entender o processo. Com 18 eu vou começar a colocar ele do meu lado. Não para ele mandar em ninguém, mas para ele começar a ter a mentalidade. Perfeito. Para ele entender o que eu faço, para ele modelar os meus passos. Porque eu também concordo com você. O líder que fala, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não é líder. O cara, se ele não faz, ele não acredita. Ele não consegue fazer acreditar. E até nessa parte de posicionamento, eu vejo que essa parte a gente tem que cobrar, a gente tem que instruir, a gente tem que deixar o cara se machucar às vezes ali, ele errar uma coisa ou outra. Mas eu acho que a principal função de um líder, quando você fala por exemplo, de empresa ou até de vida, é mostrar o caminho, mostrar o destino. Então, um dos preceitos que eu carrego todos os dias é chegar para os meus funcionários, eu faço uma reunião toda segunda-feira, no Start. Que eu levo uma palavra, eu trago uma reflexão, mas levo muito mais que isso, levo o transbordo
para onde estamos indo. Perfeito. Aonde a gente vai chegar, qual é a meta desse ano, qual é a meta desse mês, o que eu espero de vocês. Eu não falo de microgerenciamento, o que eu quero que o Lucas faça lá, eu quero que você faça a primeiro jeito. Não, Lucas, eu quero que a gente chegue na meta X, Perfeito. na meta Y, com esses princípios, com esse posicionamento, para essa direção. O como, eu deixo você fazer. Porque eu não estou na sua cadeira, eu não sei qual é a sua dor. Diz que um navio sem destino, ele fica à deriva, né? Exato. Você pode ser um transatlântico, mas se você não tiver um destino, cara... E eu vejo como mudou o posicionamento da minha equipe depois que comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer recentemente, em junho. Eu me posicionei há mais de um ano, entrei nessa questão da comunhão com Cristo, de levar Deus comigo nas minhas reuniões, na minha fala, até nos palcos que eu vou, em todas as conversas. E eu falava com todos os funcionários individualmente, eu falava e levava isso como um preceito meu, mas não transbordava para eles. Quando eu institucionalizei isso, que eu comecei a fazer um start semanal, que eu levo essa visão, que eu transbordo essa visão, que eu fomento essa comunhão da minha equipe, levo também a palavra, levo Deus, levo esse norte espiritual. Mas quando eu posicionei isso, em 2 meses a equipe já mudou. A força da equipe já mudou, o objetivo, qualquer meta que eu já coloquei, o pessoal já pensa assim, eu tenho que cuidar desse cliente porque ele pode fazer isso, se ele fizer isso eu não consigo bater a meta no final do ano, então eu já vejo esse transbordo de visão daquilo que está no meu ângulo, que Deus colocou aqui como objetivo, transbordando para eles. E aí fica mais fácil eles saberem o que eu espero deles, porque eu não espero que ele faça do jeito A, do jeito B, do jeito C. Eu espero que ele tenha tal objetivo e tal resultado. Se ele vai fazer do jeito A, do jeito B, do jeito C, contanto que não fira os princípios da empresa, do negócio, e isso vai para minha casa, contanto, eu estou indo para tal lugar, se meus filhos vão comigo, eu vou mostrar para meus filhos onde é que a gente vai. Como eles vão fazer a parte deles, não me interessa, contanto que eles não firam os princípios que a gente estabeleceu. Cara, a gente está indo para tal destino. Se você vai de bicicleta, de carro, a pé, né, como você vai chegar lá, claro, dentro de princípios e valores, o importante é que nós chegamos juntos. Mas se você nós vamos sair juntos e vamos chegar juntos. Se você é um nadador, se você é um corredor... Dentro do seu talento, né? Exato. Dentro da sua expertise. E tem uma frase que eu acho que foi o Thiago Brunet que falou isso em Paulo, que de fato eu vejo isso acontecendo, que a prosperidade financeira, inclusive, só vem quando você usa o seu talento para fomentar a vida do outro. Sim. Quando Deus te deu a chave e você usa aquilo que Deus te deu para acrescentar a vida alheia, você acha o seu propósito. Quando você acha o seu propósito, você acha a sua fonte de recurso, sua fonte de inspiração, sua fonte de energia, sua fonte até de felicidade. Porque a gente fala muito de prosperidade e hoje a prosperidade está muito ligada ao lado financeiro, porque é o que a internet vende, é o que as redes sociais vendem. Mas, irmão, eu costumo brincar que muito mais próspero é aquele senhorzinho de 73 anos, do interior de Minas Gerais, que tem uma vaquinha, que mora com os filhos, que tem na horta tudo aquilo que ele precisa, que acorda todo dia agradecido e agradecendo, em família, feliz, contente, que não tem grande âmbito financeiro, do que aquele empresário que mora numa cobertura, ganhando milhões e milhões por dia, por mês. Qualquer hora infarta. Mas com uma casa vazia, com os filhos vazios, com a família destruída, que não tem propósito. O cara tem dinheiro, mas não tem propósito. Então o cara acorda com o bolso cheio, mas o coração vazio. É você tirar o olho do que e trazer para o como, né? Não é o que eu estou construindo, mas é como eu estou construindo. Exato. Entendeu? Então, assim, quando você vê assim, cara, como que eu estou construindo isso? A Bíblia fala em Mateus 4, 27, 7, alguma coisa assim. Mateus, está no livro de Mateus, pesquisa aí. Ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como casa que foi construída na rocha. Veio as tempestades, veio as dificuldades, essa casa não caiu. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como árvore que plantou sua casa na areia. Então eu acredito que a presença de Deus, a Bíblia, né, revelada sobre as nossas vidas, a palavra de Deus, ela vem realmente para trazer esse limite que muitas vezes nós, homens, seres humanos, nós quebramos, entendeu? Sim. Tipo assim, cara, o limite de ser próspero, ser bem-sucedido, mas em todas as áreas da sua vida. Ser prosperidade não fala de riqueza financeira. Prosperidade fala de vida, de você ter uma boa saúde, de você ter um bom relacionamento, de você ter ali um ganho financeiro bom, né? Então, assim, isso para mim é ser próspero. Né? Ser próspero para mim é agora ir em casa
sair daqui, a gente vai sair daqui, eu vou almoçar com a minha família, cara. Largar qualquer coisa pra almoçar com eles, pra comemorar o aniversário da minha filha, entendeu? E aí filha, onde é que você quer almoçar? Eu vou puxar um jabá aqui, né? Já fazer um marketing, né? Um lugar que eu amo, né? Que ela ama de almoçar, que é a churrascaria Buffalo Bill. Ela, pai, quero ir pra Buffalo Bill. Eu falei, então vamos lá pra Buffalo Bill. Né, vamos estar lá. É um lugar que eu sou bem atendido, sou bem cuidado, né? A gente se conhece, conheço a galera lá, a galera me conhece já há 20 anos, quase 20 anos que eu como lá, entendeu? E é isso, para mim a prosperidade é isso, é poder estar num restaurante bom com eles, entendeu? Sem se preocupar, aproveitar esse momento com eles, né? Fazer um bom café da manhã para eles, servir outras pessoas. A possibilidade de estar lá, né? Não é pegar um funcionário para fazer aquele café para. Ah, filha, lembrei de você. É você estar lá, estar lá, estar lá presente, estar lá sentindo, estar lá vivendo. E estar por inteiro, né? Por inteiro. Quantas pessoas hoje elas estão fisicamente, mas elas não estão emocionalmente, não estão mentalmente, elas não estão. Existe uma ausência de presença mental hoje, né? Existe uma presença física, às vezes a pessoa vai para casa, tá lá, os filhos estão ali, o cara tá no TikTok, Instagram, Netflix, e o filho, e assim, tô falando que tá errado você ir lá pegar seu filho e assistir um filme com ele. Não, é até bom, mas você só dar atenção à televisão e deixar seu filho na tela dele lá, é complicado. Eu lá em casa a gente tem alguns acordos, né, e algumas coisas que isso me ajuda a conectar com eles. Então, assim, a gente tem um filme que a gente sempre assiste, uma série, a gente estava assistindo The Chosen, agora acabou os capítulos, estamos esperando lançar, mas a gente tem um filme que a gente assiste. E muitas vezes a gente não consegue assistir de uma vez um filme de 2 horas. Então a gente fez picado, 30 minutos, 1 hora, depois vai lá mais 30 minutos, depois mais 30 minutos, mas é um filme nosso semanal, que a gente assiste, que é o momento que a gente tá junto, né? Outra coisa, a gente sempre procura fazer uma refeição juntos, né? Seja um café da manhã, seja um lanche da tarde, a gente sempre procura ter um momento juntos, e agora, né, já tem um tempo que eu tô fazendo o quê? Algo individual com os meus filhos. Então, por exemplo, o Cauã tem 20 anos, ele gosta de malhar há 21 anos, então eu vou malhar com ele. O Davi gosta de jogar bola, vou pro futebol com ele. A Mariana gosta de ir no shopping, gosta de ficar conversando. Às vezes ela quer só estar lendo do meu lado. Ela pega o livro dela, ela gosta muito de ler, e eu pego o meu e a gente está lendo juntos. Mas é um momento nosso. Sim. Né? E a Beatriz gosta de tocar fogo, né? Caçula, né? O negócio dela é correr. É correr, pular, ir na piscina. Mas a gente tem esses momentos juntos, que é o que realmente vai ficar para a eternidade, né? E aí, levando para o âmbito também empresarial, você precisa entender que você não tem que trabalhar todos como um todo. Você precisa, voltando lá àquele assunto, trabalhar cada um no seu indivíduo e ter esses momentos, cara, individuais. Você tá com um cara, falar, cara, a nossa empresa, né, a minha empresa, ela tá indo por esse caminho, mas o que você acha? Sim. O que você pensa? Né, o Nabrasa é um evento meu, que Deus colocou no meu coração, mas eu tenho alguns líderes que estão comigo, e quando eu vou tomar algumas decisões, eu pergunto para eles. E tem decisões que eu pergunto para eles que eles têm ideia muito melhores que a minha. E quando eu vejo que está desvirtuando, eu falo assim, não é isso que Deus colocou no meu coração. Não é isso que é a identidade do Labrasa. Nós não vamos negociar isso. Ah, não, mas todo mundo faz. Eu falei, todo mundo faz, mas nós não vamos fazer, porque nós não somos todo mundo. Exato. Entendeu? Essa é a visão que colocaram no meu coração. Esse para mim, imersão se trata disso. Né? Para quem não sabe, o Labrasa é uma imersão para homens. São 12 horas de evento. Então o homem ele entra 7h30, 8 horas da manhã e sai 8 horas da noite. Então, dentro dessa imersão, eu quero que o cara fique imerso. Para ele ficar imerso, o que a gente faz? Ele não sai para comer, ele não sai para telefonar, ele fica ali imerso. E para isso nós geramos um ambiente para que o homem possa se desenvolver ali dentro, na sua espiritualidade, na sua hombridade, na sua masculinidade, no seu empreendedorismo através do network. Mas tem outros eventos que fazem diferente e explodem mais do que o meu? Tem, vai ter sempre. Sim. Só que não é a minha visão. É a visão do cara. É melhor que o meu é melhor que o dele? Não. São visões. Né? E você precisa ser fiel à sua visão. Eu fui chamado uma vez pelo bispo JB para dar uma palestra no mentorado dele. Eu falei, pô, bispo, mas que fala que você tem a mensagem, você dá lá. Só que você tem 30 empresas, tem 30 negócios. Eu sei que Legal. Gostaria que eu falasse de medicina regenerativa, mas não é o que estava no meu coração. No meu coração estava liderança.
Só que eu vou pra casa do bispo e falei, cara, como é que eu falo de liderança? Com espiritualidade, na casa do JB Carvalho, que é o maior líder Sim, evangélico, enfim, sim, um espiritual gigante, um do gigante. Brasil hoje. É um dos É, maiores sim, speakers no tema liderança sim, e no tema, enfim, propósito, presente divino, conexão. sim. E aí eu fui lá e entreguei minha palavra, né? Depois eu debatendo com a bispa Dirce, né, com a mulher dele, eu falei, pô, disse, fica até constrangido de falar de liderança na casa de vocês. Ela pegou no meu joelho e falou assim, Rodrigo, cada um tem a sua semente. E o JB sabe disso. Então, assim, não se acanhe, porque você com certeza tem uma vivência que ele não tem. Então, o seu evento na Brasa, eu estive lá, eu vi de perto, ele não é igual aos outros, não tem que ser. Isso aí. Eu falo isso na minha empresa diretamente sobre identidade. Você não tem que ser igual a ninguém, a gente não tem que olhar para nós. A gente tem que olhar para o conhecimento para o que está fazendo, beleza, para entender como é que está o mercado. Mas não é porque fulano, ciclano, beltrano faz isso que a gente vai fazer. Não é porque eles quebram princípios e ganham mercado com isso que a gente vai quebrar princípios para ganhar mercado. Não é porque eles estão fazendo do jeito A que eles vão fazer do jeito A. A gente não tem que ser o melhor em fazer do jeito A, a gente tem que ser o melhor de fazer do nosso jeito. Perfeito. E dentro do que Deus me entregou, da visão que Deus me deu e do que eu estou fazendo aqui, é o que eu quero que minha equipe entenda e transmita para eles constantemente e transmita na minha casa. Cara, nós somos assim, tá tudo bem. Ah, porque fulano tem mais propriedade, mas cada um tem seu tempo, cada um tem. Ah, ganha mais dinheiro, tá tudo bem. Tudo tá no seu tempo, tudo tá no tempo certo. Se você se manter posicionado com princípios, com técnica, não adianta você também orar e deixar Claro, Deus claro. agir. Deus faz tudo menos a sua parte. Então, assim, se você tiver técnica, estiver investindo, estiver aprendendo, estiver crescendo e tiver com o objetivo claro e trabalhando para essa direção, tu vai chegar. E aí pode ser um objetivo financeiro, pode ser um objetivo de escala, pode ser um objetivo de propósito. Tem vários objetivos que você consegue tendo isso bem claro na sua vida. E não precisa ser mais rápido, mais devagar, mais alto, mais barato, mais bonito que ninguém. Tem que ser do seu jeito. Uma coisa que eu costumo falar é que eu não sou mais inteligente. Eu não sou mesmo, entendeu? E eu sei disso, eu não sou mais inteligente, eu não sou mais habilidoso. Mas uma coisa eu não sou um desistente, sabe? E todo dia eu vou fazendo um pouquinho. Todo dia eu vou fazendo um pouquinho. E as pessoas, elas menosprezam o poder das pequenas coisas. Né? Eu sou um cara muito persistente, eu sou um cara que eu sou... Quando eu pego uma coisa para fazer, eu vou até o fim, entendeu? Eu tenho esse princípio dentro de mim, cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou até o fim. Eu tô com esse livro escrevendo e apagando, escrevendo e apagando, escrevendo e apagando, e eu já me perguntei, cara, pra que eu tô fazendo isso? E as pessoas já perguntaram, só que eu falei assim, cara, se uma pessoa ler e entender e for abençoada e mudar a geração dela, já tá pago todo o trabalho, sabe? Mas eu sou um cara persistente, então eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô buscando, eu tô me corrigindo, porque hoje a gente vive uma geração de desistentes. Desistentes. Efêmeros, nada é feito para durar. Cara, de uma geração, Rodrigo, de desistentes. O cara não sabe o que ele quer. Ele começa uma coisa, eu até fiz um podcast aí, depois vocês assistem. Eu esqueci o nome do rapaz. Ronei, um grande homem de Deus, um gigante legendário também, amigo, irmão, membro da nossa igreja. E ele fez 6 cursos de faculdade. Eu falei, cara, tu era um cara perdido, um cego no meio de um tiroteio. Ele fez gestão de agronômica, como é que é? Não é agronomia, é de pecuária lá. Ele fez um na área de pecuária, ele fez um na área de engenharia, ele fez um na área de educação física, ele fez um na área de administração, ele fez um, e não teve qual os outros lá, eu esqueci, enfim. Cara, imagina. Ele foi fazendo assim, aí desistia. Eu falei, você era um profissional em desistir. Exato. Você era um ótimo desistente. E nós hoje vivemos essa geração. O cara já entra na empresa pensando quando que ele vai sair, porque ele vai receber um direito, porque ele vai fazer isso. Para poder receber o seguro-desemprego. Porque ele vai fazer isso, porque ele vai fazer aquilo. E nós precisamos, Rodrigo, ser esse ponto de inflexão mesmo, entendeu? Entrar nesse ponto de inflexão e falar assim, cara, eu não seria um desistente. Então, meu irmão, você começou isso daqui, cara, vai. Porque existe um propósito nisso daqui. Tanto conteúdo, desculpa a expressão eu falar aqui, sabe? De bosta que tem na internet. Tanto conteúdo ruim. E Deus te levantar, você se levantar, cara, é um privilégio pra mim.
É um privilégio para quem está aí do outro lado, poder te assistir, poder me assistir, poder assistir outros podcasts, homens de valores, porque, vou te falar, esses conteúdos, eles são raros. A grande maioria são conteúdos ruins, conteúdos fracos, sem essência, sem vivência, falando só de pornografia, de mentira, falando de um sonhador que nunca realizou um sonho, sabe? Então nós precisamos nos posicionar. Parabéns, meu irmão, pelo que você está construindo. Eu sei que não é fácil, sabe? Mas quando Deus fala conosco, meu irmão, é só ir. Não desista. Cada um escolhe o seu difícil. Cada um escolhe o seu difícil. Mas eu não vou nem entrar nessa série, porque senão vai alongar muito. Eu brinco, eu ministrei esses dias uma palavra falando sobre isso, e eu falo que a culpa dessa cultura é toda nossa e das igrejas, porque acontece. Por muito tempo a igreja virou e pregou: a televisão é do diabo, a rádio é do diabo, a internet é do diabo. Só que o diabo é um cara esperto. Você dá pra ele, toma posse. Então. É isso aí. Ele vai lá e se aposta a música secular do diabo. Ele vai lá e toma posse. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente só consegue quebrar isso como? Se levantando e tomando posse de volta. Isso mesmo. Então, as mídias, a televisão, até as músicas seculares que... Eu vejo, cara, eu tô vendo um movimento muito bacana de sertanejo. Grandes artistas sertanejos agora parando de cantar de chifre, de bebida, e começando a falar de Deus, que eu acho maravilhoso. A gente está retomando isso de volta, essa cultura, e está sendo maravilhoso. Mas não vou entrar nessa série, senão aprofunda muito. Mas eu acho que tudo isso, essa geração de desistentes, vem muito do começo da nossa conversa. Da falta de identidade. Uma geração que não sabe ver processos. Eu brinco que a geração já de GPT, falo isso com meu filho, eu treino muito ele para isso. A geração já de GPT, que você vem aqui, joga aqui no chat GPT, como resolver tal problema? Te dá A mais B igual a C, que nem sempre tá certo, isso é lógico. Isso é lógico. E é uma geração que vive numa constante manipulação da mídia, no sentido assim, vê um monte de garotos de 17, 19, 20 anos que fizeram lançamento na internet, dropshipping, que tá milionário, viajando, carro, não sei o quê, e cria uma frustração, uma geração que não é acostumada a ser frustrada, porque é uma conversa. Sim. E cria uma ansiedade social de não saber viver o processo, de achar que é tudo imediato, de achar que tudo é para ontem, que se não deu certo ainda é porque não vai dar certo, e que ele é incompetente, e entra num vórtice que leva à ansiedade, à depressão, ao fundo do poço. É isso mesmo. A uma vida sem propósito. E é que essa geração tem que entender justamente que o quê? Existe um tempo, existe um processo, existe uma maturação. Eu falo isso até para mim, que eu sou muito ansioso às vezes. E, cara, eu tô com 35 anos. Eu tava falando com o tio meu esses dias, falando, pô, tio, esse ano é o ano que eu vou, e vou ganhar dinheiro. Ele falou, Rodrigo, meu tio tem uma das maiores lojas de joias e semijoias de Brasília. Tá, não sei onde. Top. Ele falou, eu abri minha loja com 30 anos de idade. Com 35 ele tava me lascando ainda. Hoje, com 60, tô bem. 30 anos de trabalho. 30 anos de trabalho. Só que eu, nessa 19 anos de empreendedorismo, às vezes eu pego assim, cara, será que as inseguranças vão pegando a gente no meio do caminho? Eu paro pra olhar assim, cara, eu tô tão melhor que tanta gente, eu não tô falando financeiramente, tô falando de diversos critérios aqui. Sim. E tá tudo bem. Eu me acalmo. E eu trago esse recado pra geração mais nova. Cara, tá tudo bem. Se não deu certo ainda, tá tudo bem. O que você não pode fazer é desistir. Porque tem muito projeto, muito sonho, muita empresa que estava naquela virada, só que antes de toda a grande virada vem um grande desafio. As pessoas que foram para empresários acham, aquele cara ali, o João Apolinário, da Polishop, ele não tem problemas. Não. Irmão, o que muda é a quantidade de zero atrás do problema dele. É isso aí. É isso aí. Então você empresário que está aí crescendo, que está investindo, que está passando do noite em claro, se acalma. Acalma teu coração, faz tudo o que você pode e confia em Deus. O que nós temos que... Uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes as pessoas, elas colocam a responsabilidade dela na mão das outras pessoas. Na mão do governo, na mão dos funcionários,
na mão da esposa, na mão dos filhos, na mão dos pais, bota no mercado, coloca a responsabilidade dela nas outras pessoas. E nós precisamos, como homens, né? Agora eu vou falar pro homem aqui, você precisa assumir a sua responsabilidade como empreendedor. Então, cara, você que tem que estudar mais, você que tem que acordar mais cedo, você que tem que dar mais duro mesmo, você que tem que você que tem que se virar, cara. É isso aí. Você quer ser um homem de sucesso? Faça o que os homens de sucesso fazem. O problema é que a gente só vê o Reels da conquista. A gente não vê o Reels do rala, na é verdade? Então, vê o rala. Por exemplo, as pessoas me viram lá no palco lá do Na Brasa, mas elas não viram eu carregando caixa, elas não viram eu arrumando cadeira, elas não viram eu limpando o chão, e aí acham, nossa, lá no Reels aqui, né, nos melhores momentos, né, do Na Brasa Imersão, entra lá no Na Brasa Imersão, no YouTube, elas estão vendo lá, eu bonitão, camisa, mas só sabe o quanto eu tava quebrado. O problema é que aí as pessoas querem modular as outras só pelo sucesso. Só pelo sucesso, sim, só pelo pódio. E a gente não pode modular as outras pelo pódio. A gente tem que modular, cara, vai ralar. Eu tenho mentorados, né? Um mentorado Léo, que o cara é lutador de jiu-jitsu, faixa preta. Irmão, luta o Brasil todo, faz um monte de competição. Irmão, o cara rala, velho. Quantas e quantas vezes nós saímos pra jantar e ele levou a marmita dele? Entendeu? E o ai, negão, você não vai comer, não? Não, eu não posso vacilar com peso aqui, não. Eu preciso manter aqui a minha proteína, eu preciso manter aqui a minha dieta, que não sei o quê. Cara, é o preço que ele pagou pra ser um campeão. É o preço que ele está pagando para ser um campeão. O que vai determinar se ele vai ser um campeão ou não é quanto tempo ele está disposto a continuar pagando esse preço. Eu costumo dizer que assim, você quer ver o grau de motivação máximo? Se compara um atleta olímpico de 100 metros rasos. É a pessoa que treina 4 anos, vai lá correr 20 segundos e só um ganha. E só um ganha. Você tem 20 ali que treinaram os mesmos 4 anos, com a mesma intensidade, ou às vezes nem tanto, por isso que está em primeiro lugar. Mas para aquele momento de, nem sei, 20, 30, 40 segundos, não sei quanto tempo durou 100 metros rasos, mas para aquele momento ali. Tem uma... Se der errado, ele vai ter que treinar mais 4 anos para voltar daqui a 4 anos para tentar de novo. Tem uma série na Netflix, eu acho que é o Time de Ouro. Acho que é uma coisa assim. Eu vou pesquisar aqui já e te falo. E ela fala do time dos Estados Unidos de basquete, e esse time ele começou a vir numa decrescente muito grande, começou a perder muito. E aí contrataram um técnico, e esse técnico tinha que formar um novo time. E aí uma das pessoas que ele contratou foi aquele cara que morreu no acidente de avião, de helicóptero. Acho que foi o Kobe Bryant. Foi o Kobe Bryant que morreu? Acho que foi. Né? Eu não lembro o nome dele. Assista essa série é fantástica. Sim, e aí eles contam a história desse cara, meu irmão, e é sinistro, porque esse cara era um cara muito... conta a história assim, aí de uma das histórias conta assim, que o time foi jogar em Las Vegas, e eles tinham um dia de folga ali, 2 dias de folga. E aí o time chegou todo empolgado e tal, e falou assim, ó, vamos deixar as coisas no hotel e vamos sair, vamos curtir a balada. E aí disse que esse jogador, cara, ele não saiu. Aí os caras falaram, mas esse cara não saiu? Como assim? E aí disse que quando o time tava chegando 5 horas da manhã da balada, onde é que tava o jogador? Na academia do hotel correndo. Na academia, correndo. No outro dia, a mesma coisa, correndo. E o time, ele tinha que se apresentar às 7 da manhã. O cara já tava 5 horas da manhã treinando. E aí esse time começou, que esse cara puxou esse time todinho. Cara, você que é líder, você precisa assistir esse... Quer ver? Deixa eu ver. Eu vou até pesquisar aqui, deixa eu tirar aqui do avião. Não, pode pesquisar aí. Mas é isso, eu tava conversando com a equipe de vendas hoje de manhã, e a gente falou disso, literalmente a gente conversando sobre essa questão da timidez, de ficar inibido, porque o cara da venda ele tem que ser mais acelerado, voz, colocar energia na voz dele, colocar alegria. E aí eu falei, não, pô, mas eu sou tímido. Eu falei, cara, mas é o seguinte, você tá num ambiente, só 2 pessoas vão te julgar. O seu coleguinha do lado, que não devia estar te julgando, porque ele devia estar no mesmo ambiente que você, e a pessoa que está falando que nunca vai te conhecer na vida, provavelmente. Então, cara, aqui não é um ambiente pra isso. O time da redenção. O time da redenção. O time da redenção, tá aqui, ó, Netflix, é isso mesmo. O time da redenção é Netflix. E aí eu falo justamente isso. O que acontece muitas vezes essa pessoa diferente, ela não pode se deixar ser criada pelo ambiente que ela está, se o ambiente não acompanha ela. Ela tem que fazer com que aquele ambiente acompanhe ela.
Ela tem que puxar aquele ambiente para cima. Você não pode deixar que o ambiente puxe para baixo. A sua função é puxar o ambiente para cima. Sim. Se aquele ambiente subir, muda de ambiente. Porque você tem que sempre se manter energizando quem está ao seu redor. E aí você entra em frequência. E quando você entra em frequência, cara, é uma coisa tão boa. Quando você entra uma frequência para cima, as pessoas puxando para cima, você sai daquela energia negativa, depressão e tudo mais. O único jeito de sair disso é você mudando a sua frequência, você levando a sua frequência para cima. E aí vem mais uma vez, a mentalidade precede a prosperidade. Você tá triste, cara, começa a agir feliz. Começa a sorrir. Começa a consumir coisas boas, que você vai mudar a sua realidade. E assim vai na família. Assim Procure vai... pessoas, né? Procure pessoas e ambientes que vão te trazer isso, né? O que você falou. Eu tenho uma amiga que chama Fernanda Rodrigues, amiga nossa, minha esposa, nossa amiga, de 20 anos. Cara, é impossível você estar do lado dela e não rir. Cara, e quando ela tá com o marido, então, aí que você morre e dá risada. Cara, eles são muito engraçados, muito engraçados. Então, assim, são pessoas agradáveis, são pessoas que têm o alto astral, são pessoas que sonham grande, são pessoas que têm intimidade com Deus, são pessoas que têm humildade para aprender, sabe? Que gostam de ensinar. Então, assim, eu sou um cara, Rodrigo, que eu aprendi uma coisa. Eu sou amigo de todo mundo. Eu tô aqui para servir, para ser amigo, para entregar o meu melhor, mas nem todo mundo é meu amigo. Porque a minha intimidade é uma das coisas mais preciosas que eu tenho. Sim. Né? E aí, dentro da minha intimidade, cara, eu trago as pessoas que eu realmente vejo como mentores, que eu realmente vejo como um referencial, pessoas que eu tô mentorizando, que eu tô ensinando, pessoas que realmente eu confio, sabe? Então, assim, eu tenho algumas pessoas que têm até a chave da minha casa, que vão lá em casa quando eu não tô lá, quando minha esposa não tá lá, que não precisa, às vezes nem liga pra passar lá. Ô, eu tô lá, fulano telefonou, perguntando se você tá aí. Eu falei, ó, eu atendi, eu tô aqui, manda ele subir, né? Mas assim, é ter esse cuidado, ter esse carinho que o ambiente gera. Nós precisamos fazer parte de um ambiente que vai te levar pra cima, sabe? Um ambiente que vai te levar pra baixo, o que você tem que fazer com ele? Tem que dar um tempo, você subir lá pra cima, e aí esse ambiente ir atrás de você. Isso aí. Pastor, primeiro eu queria te agradecer. Ô, meu irmão, a gente já conversou um pouquinho aqui, né? Ó, da hora que eu comecei a gravar, marcar o tempo, já tem quase 40 minutos. Já deu um pouquinho mais, já deu mais de uma hora aqui. Já? Já deu. Ô, coisa boa. Mas, pastor, primeiro assim, queria que você deixasse suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, seu podcast, seu Instagram. Fica à vontade aí, o palco é teu. Cara, mais uma vez, é uma honra poder fazer parte desse podcast, estar aqui, né? Como primeiro, abrindo, né, essa nova estação na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Você que está assistindo nós aqui, você que está nos assistindo, se fez sentido para você, eu quero te pedir uma coisa: multiplica isso. Leva isso para sua família, para sua casa, para seus amigos, para os seus grupos. Aquele grupo que às vezes você tem que só tem besteira, cara. Bota algo de valor nele, seja o primeiro a colocar algo de valor nesse grupo, né? Se algo que você fez aqui, se algo que você falou aqui, se algo que nós falamos aqui fez sentido, nos ajude, sabe? E se eu fiz sentido em alguma área da sua vida, me segue lá no Instagram, A Família Ponte, Imersão na Brasa, e no YouTube, Pontescast. Tá bom? Pontescast, segue lá, curta, comente, compartilha. Nós temos muitos episódios, grandes homens lá. Eu tenho uma máxima dentro do meu episódio: o cara só senta na minha mesa se ele tiver um currículo verdadeiro, sabe? E ele professar, ele acreditar, né, nas coisas que eu acredito, né? No homem de valor, no homem que conquista, no homem que avança, e tem sido muito bom. Então, me segue, curta, compartilha. Logo, logo nós vamos estar aí lançando um livro. Se você entrar na minha rede social, A Família Ponte, escrever lá agora e-book, eu vou mandar um e-book sobre paternidade para você de presente, tá? Só falar, eu assisti lá no Rodrigo, e aí depois você escreve e-book embaixo, que eu vou te mandar um e-book de presente, como forma de te honrar aí, por estar aqui conosco até o fim. Irmãos, obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, meu irmão. Uma honra. Você que está aí acompanhando até agora, espero que tenha valido a pena. Se quiser acompanhar também, aqui, @DancePropostal, me segue lá também, Rodrigo B. Canal. E, se Deus quiser, se permitir, estaremos aqui semana que vem com um novo convidado, levando valor, levando liderança, levando propósito e princípios para sua casa, para sua empresa, para sua vida. Obrigado. Para cima, um abraço.